Olá, eu sou Angélica Santo, acadêmica de Relações Públicas do segundo período aqui na Unicinos. E eu sou Natália Keller, também acadêmica do segundo período aqui da Unicinos. E esse é o RP Sem RP Sem Filtro. Filtro. Hoje, o nosso primeiro convidado é o Júnior Dapper. Ele é calouro de Relações Públicas e teve uma experiência incrível como voluntário no Gramado Summit. Júnior, pode se apresentar um pouquinho aqui pra gente. Olá, pessoal. Um prazer imenso estar nesse quadro, esse quadro tão bonito, né, e tão interessante para nós, né, é totalmente novo, e principalmente para mim, que sou calouro também, né, essa experiência, é a primeira vez que eu compartilho aqui uma conversa e depois vai ao público, né, em grande público. Eu tenho 18 anos, eu estou no primeiro semestre de Relações Públicas na Unicinos, e eu estou, assim, né, brilhando por esse universo tão lindo de comunicação que é RP, e que, infelizmente, não se tem muito conhecimento, né, desse curso, infelizmente, né, não se fala muito por aí, por exemplo, na minha cidade, né, mas é muito interessante. Júnior, você entrou recentemente, né, em Relações Públicas e já participou do Gramado Summit. Depois desse choque, né, dessa vivência entre faculdade e o mercado, teve algo que te decepcionou ou que te fez acreditar ainda mais na comunicação? Como eu vou dizer, não, decepcionar, não teve decepção, mas teve muita, como eu vou dizer, muita experiência, né? Porque foi uma entrega ser voluntário, né? Uma coisa totalmente nova para mim, dos dois âmbitos, né? Porque é a minha primeira graduação, eu escolhi Relações Públicas, um curso que não é geralmente muito comentado, né? Que as pessoas não chegam na faculdade sabendo, eu quero fazer Relações Públicas, porque RP é isso, é aquilo. Não, as pessoas muitas vezes não conhecem. Quando a gente fala que faz RP, as pessoas pensam, tá, mas o que que é isso exatamente, né? A gente sempre tem que ter algum significado para a pessoa entender o que que é RP, né? E não teve decepção porque RP também trabalha a questão de eventos, né? Uma das várias demandas, né, que um RP pode trabalhar. E dentro da Gramado Summit, que é uma feira, né, um grande evento de inovação, né, o maior da América Latina, eu só consegui ver mais oportunidades, né, como RP. Não só pela questão do evento em si, né, porque a gente faz parte, então, dos bastidores, mas em toda a questão, né, que tu vai aprendendo ali com as palestras, com todas as demandas, né, que tem dentro do evento, tu vai vendo como um RP vai agir, e tu já fica imaginando como, depois de formado, muitas vezes, tu pode, né, resolver aquela situação que naquele momento a pessoa, né, que está num cargo a mais, né, que tu naquele momento está resolvendo, né? Então tu vai pegando essas referências, né? Referências é muito interessante, principalmente em eventos, né? Ô, Júnior, e assim, qual era a sua principal função ali como voluntário? Bom, a gente começa a ter reuniões, né, antes do evento, então ali para a inscrição, né, que tu faz, que tu quer ser voluntário, né, da Gramado Summit, tem que fazer ali uma inscrição de que tu tem interesse nisso, né. A gente tem, então, algumas reuniões, né, falando sobre questões gerais do evento, e depois dessas reuniões gerais, eles escalam aleatoriamente ali as funções, né? Então a gente tem monitores, né? Eu tive uma monitora, né? Mas eu trabalhei porque eu trabalhei 2 dias no evento, né? A proposta é a seguinte: são 3 dias de evento, o voluntário trabalha e os outros 2 dias ele pode, né, usufruir do evento da forma que quiser. Mas como um RP, né? A gente tem essa sede, né, de buscar mais e entender sempre mais os bastidores do evento. Claro, é muito bom, né? Eu tive, então, um dia para conhecer o evento, participar das palestras e, né, enfim, toda a questão que tem dentro do evento. Mas né, seria uma pessoa que ficaria nos 3 dias como voluntário, né? Porque os bastidores, para mim, é muito mais interessante, né? Ver como funciona, como é gerenciado, né? Então, eu fiquei no palco do Sicredi, né, onde a gente fica atuando em toda a questão de ajuda do palestrante,
do participante, né? Então, às vezes, a demanda não é só do palco que tu está, né? Então, ali do Sicredi, por exemplo, se o palestrante precisasse de alguma ajuda, né? A gente teve degustação no palco do Sicredi, então a gente organizou para entregar aos participantes que estavam participando ali da palestra, para entregar, né? Para ter uma vivência interessante, uma experiência, né, de que essa pessoa vai lembrar daquilo e que ela não veja que isso foi mal planejado, né, porque os voluntários fazem justamente isso, para que a experiência do participante seja relevante, seja interessante, né. Então, eu fiquei no palco do Sicredi os 2 dias, mas tem outras funções, né? Tem muita gente ficou no credenciamento, outros colegas de RP que também estavam no evento ficaram em outros palcos, né? Cada palco tem um grupo específico, né, que vai se encontrar lá. Júnior, você falou que você tem 18 anos, fugindo um pouco agora do evento, só para a gente te conhecer um pouco mais. Você falou que tem 18 anos e eu fiquei curiosa. O que te fez escolher RP? Bom, é uma história longa, digamos assim. Eu saí do ensino fundamental, com uma outra ideia de curso, né, de um outro curso, mas pensando assim que eu gostava muito da relação com pessoas, né, eu gostava muito desse relacionamento com o público, de manifestar de alguma forma alguma informação, algum propósito para esse público, mas eu não sabia o quê, né, porque eu não conhecia a profissão de relações públicas, né, porque RP, pelo menos aqui na minha cidade, por exemplo, Santa Maria do Herval, né, que tem um pouco mais de 6 mil habitantes, não se fala de RP, né? Então eu fui procurar, e eu tenho uma colega, nossa colega, né, na verdade, e uma grande amiga minha, que cursa Relações Públicas na Unicinos, e eu fiquei buscando, né, mais gente próxima de mim para poder conversar. E dessa disciplina, por exemplo, a gente fez, então, alguns momentos de conversa, só que naquele primeiro ano, eu não encontrei o curso, né, de Relações Públicas. Então, foi ao decorrer do ensino médio que eu fui buscando e vendo, né, a profissão de relações públicas. E eu fazia muita coisa fora, né, da grade curricular. Eu fazia muita coisa que é para mim, né, que era valioso para mim. Então, eu conversei, né, com essa minha amiga, perguntei se era isso, daí cada conversa mais, né, eu vi que era exatamente isso que eu estava pensando, que eu não estava enlouquecendo, né, que não era ideias na minha cabeça, né, e foi buscando, né? Então, ali no ensino médio que eu tive digamos assim, uma primeira visão, né, da profissão que eu queria, né, e do curso que eu queria graduar também. Júnior, e pensando em relações públicas como profissão, né, e levando em consideração essa experiência como voluntário, quais foram os aprendizados, os maiores aprendizados que você trouxe para você do Gramado Summit? Um dos maiores aprendizados da Gramado Summit foi justamente o tema central que eles trouxeram, né? Que é tornar aquilo humano, pensar como um humano, né? E no palco do Sicredi também teve o Lucas Lima, né? Que eu consegui tirar uma foto ali no meio, mas que ele trouxe então a vida é movimento, né? Também ele diz, né, que não é uma palestra, é uma conversa, e realmente é uma conversa, né? Ele conta da sua trajetória e também e se percebe, né, na trajetória dele também, por exemplo, de todas as ações que ele já fez e não tem uma relação com a outra, né? É porque ele quis tornar a sua vida interessante. Então, a gente pensa no sentido de que a gente precisa focar em nós mesmos para saber o que a gente quer, né? Então, essas palestras, né, foram as que mais me marcaram durante o evento, né? E pensando nesse sentido, então, eu pensei muito durante o evento, realmente, Relações Públicas é o curso que eu quero fazer. Parece que a Angélica é a garota do evento e eu sou da faculdade, então eu vou voltar pro assunto faculdade, porque eu sou curiosa nessas coisas, sabe? Eu queria saber o seguinte: a faculdade está sendo para você como você esperava, como você imaginou? Porque a AD é um ambiente também diferente, querendo ou não. A gente está acostumado a ir para a escola presencial, aí sai da escola e é uma faculdade EAD que depende 100% da gente fazer as coisas e tudo mais. Então, Natália,
Eu digo assim, me surpreendeu, me surpreendeu mais do que eu imaginei, tá? Quando eu fui procurar a graduação, né, de Relações Públicas, em algumas instituições perto aqui da cidade, elas não ofertavam mais o curso quando eu procurei, né, por ele. E eu vi que na Unicinos tinha, mas eu não vi a questão, né, de turmas presenciais, então eu achei isso um pouco estranho, né? E daí eu fui ver que o curso acontecia pelo EAD. E eu fiquei bastante já pensando na questão se RP era ou não era para mim, ainda tinha que pensar se o ensino era de qualidade, se eu ia conseguir me adequar a essa modalidade, né? Porque toda a minha vida, a educação, né? A escola foi no presencial, se eu ia conseguir me adequar, se eu iria conseguir estudar de verdade. E sim, consigo. E superou as minhas expectativas. Eu gosto muito das aulas ao vivo, né? Pena que é uma horinha, mas está valendo. Isso é muito importante para a gente conseguir se conectar com os colegas e com os professores da disciplina. Não à toa, né? Nessas aulas, né? Ao vivo. Por isso que a gente ganha experiências e a gente ganha oportunidades com isso. E a universidade é esse espaço. Então, pensar que a universidade é esse espaço, mas não acontece de forma física, para mim era um pensamento um pouco, digamos, né, preconceituoso, vamos dizer. Eu achava que não dava, né? Achava que isso não funcionava. Mas funciona, dá certo, e o ensino, no ensino de qualidade, com professores qualificados, né, e colegas, eu acho assim, uma ideia que eu tive desde o início do curso foi que o pessoal de RP é muito, como é que eu vou dizer, é muito família, né? Parece que todo mundo já se conhece, né? Então as pessoas falam, conversam, começam a falar, eu sou daqui, eu sou de lá, e eu faço isso, eu faço aquilo, e é muito interessante esses momentos, essas vivências, né? E tudo isso à distância, né? E qual é, assim, uma frase ou algum algo ali do Gramado Summit que aconteceu, uma frase que te marcou, algum acontecimento que você queria compartilhar com quem não viveu essa experiência, assim, que você acha que seria válido? Deixa eu pensar. De todas as palestras, assim, que a gente se sentou, escutou, e das vivências, né, e tudo, deixa eu ver. 1 hora depois. Eu tenho uma pergunta muito importante pra você também. É da Ana Paula Renault. É. Eu ia perguntar dela agora, ia falar o que que você achou da palestra da Ana Paula Renault, que é um fenômeno, né, pós-BBB, até mesmo antes do BBB começar, ela já era a favorita, depois que saiu, estourou demais. Queria saber como que foi a palestra dela. Foi boa? E a frase justamente é essa, né? Seja quem você quiser ser, né? Então, pense no sentido de que você não precisa da aprovação de ser você mesmo, né? Ela trouxe muito essa questão na palestra dela. Então, claro que a gente não conseguiu aproveitar a palestra porque a gente estava na adrenalina, né? Não digo confusão, mas foi um evento canônico, né, dentro do evento, porque ela encerrou a Gramado Summit e quando ela chegou, a gente ainda estava atuando nos nossos palcos, né, porque ainda não tinha encerrado os nossos palcos. E o último palco é o principal. Pensa num palco, gente, é um palco com mais, acho que 2.000 cadeiras tem lá, é enorme, né, então é um mundo totalmente diferente. E lotou, né? A plenária estava lotada. E quando ela entrou, isso a gente conseguiu ver depois só nas redes sociais, né? Mas a gente participou quando ela subiu ao palco, né? A gente viu isso com os nossos olhos. E a gente estava, então, preparando ali uma corrente, né, para ela conseguir chegar no palco, porque parece que quando ela chegou no evento,
os seguranças não deram conta, né? Então as pessoas queriam tirar foto, queriam, né, autógrafo, então as pessoas vêm ao encontro, daí fica dificulta a passagem dela e também é ruim para o palestrante que está no palco naquele momento, né? Porque isso acontece atrás do palco. Então a palestra está acontecendo lá na frente e as pessoas começam a virar para trás, né? Parece que aquela palestra não é mais interessante ou que, né? Então precisou dessa concentração. Agora, minha última pergunta aproveitando o nome do nosso quadro, vou fazer uma pergunta. O que é a comunicação sem filtro para você? Para mim, a comunicação sem filtro é uma comunicação leve, né, que traga, que seja compreendível a todo público, né? E a todo público eu digo pessoas que já são profissionalizantes nessa área e pessoas que estão começando o curso como eu e até pessoas que estão no ensino médio, por exemplo, né, e estão buscando, como eu estava buscando no ensino médio, uma referência, algum conhecimento do curso, né? E imagina, eu penso assim, nossa, se eu tivesse a oportunidade de encontrar o YouTube de Relações Públicas da Unicinos, quando eu estava no ensino médio, né, que privilégio seria escutar o RP sem filtro, né? Porque a gente consegue se conectar melhor, porque não é aquele enredo, né, complicado, todo institucional, né, e tudo. É realmente uma conversa leve que traga as informações que aquela pessoa quer, né, e que traga, né, a oportunidade da pessoa entender se é aquilo que a pessoa quer, se é aquilo que a pessoa quer continuar conhecendo, né, eu acho que é muito importante. Júnior, só para aproveitar o gancho, deixa uma mensagem para, que nem você falou, alunos que estão ali no ensino médio, para pessoas que ainda estão em dúvida se relações públicas é para ela ou não. Então, deixa aí uma mensagem para motivar essa pessoa a conhecer o universo de relações públicas. A mensagem que eu deixo, pensem que eu sou, né, um estudante novo, né, estou pela primeira vez na graduação, né, então saí recentemente do ensino médio, me formei ano passado. Pensem que referências sempre são importantes. A gente precisa sair da nossa bolha, a gente precisa sair do nosso pequeno pensamento e buscar conhecimentos novos. Eu sempre digo que o medo, né? O medo é uma grande referência, porque depois do medo, né, sempre vem o mundo, né? Nessa questão, nessa lógica é um pouco da palavra ali da Clarice Lispector, né? E, e assim eu vejo as oportunidades acontecendo depois do medo. Então não tenho medo de conhecer, não tenho medo também de ingressar num curso e pensar depois que não é aquilo que você quer. Então não fique preso a alguma coisa que você não quer, que você vê que não vai te fazer feliz, né? Porque eu acho que nessa vida tão curta, né, a gente não precisa ficar pensando o que que os outros pensam que a gente precisa fazer, não precisa fazer. A gente precisa ser feliz, genuinamente feliz. Eu sou a Angélica. Eu sou a Natália. Eu sou o Júnior e esse foi o RP Sem Filtro. Ai, gente, me perdoa, eu fiz a pergunta errada. Natália, vai, é você que faz a primeira pergunta.